Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para darmos esta aula da escola dominical. Estamos aqui na lição de número 1. E deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Aqui, irmãos, estou com a revista Escola Dominical, e que é de 2014, mas voltou novamente para que nós falássemos desse tema. Então, a lição de número 1, que vamos começar hoje, e deu dons aos homens, é o título. E também o texto, irmão, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Meus irmãos, eu coloquei aqui na lousa uma parte da lição que nós vamos estudar no dia de hoje. Então nós temos aqui, irmãos, o primeiro tópico, dizendo: no Antigo Testamento, como tinha a manifestação dos dons espirituais. Então eu coloquei aqui. No segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais. E no terceiro tópico, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então vamos estudar, irmãos, nesses 3 tópicos aqui desta lição, sobre os dons espirituais que foi falado pelo nosso irmão, o escritor, o comentarista, Elinaldo Renovato, pela CPAD, irmãos. Então nós vamos começar esse segundo trimestre de 2021, que calhou de ser também do segundo trimestre de 2014, irmãos. Então veio à tona novamente para que possamos estudar sobre esse tema, ou seja, dons ministeriais e espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos pode ver aqui. Então, meus irmãos, no primeiro tópico, meus irmãos, eu quero frisar uma parte que fala aqui, no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedido a pessoas peculiares como reis, sacerdotes e profetas e outros. Meus irmãos, meus amados irmãos, então no Antigo Testamento, que era a dispensação de Deus, nessa dispensação de Deus o Espírito Santo trabalhava, mas esporadicamente, ou seja, esses dons eram colocados na vida, meus irmãos, dos profetas, dos reis e sacerdotes e outras pessoas, enfim. Mas era dado dons, meus irmãos, a pessoas específicas. Não era dado a todo mundo, mas pessoas específicas. Quando nós vemos, irmãos, Saul, quando recebeu o Espírito de Deus, Sansão, quando recebeu ali a força do Espírito de Deus. E temos um personagem marcante no Velho Testamento, que recebeu a virtude do Espírito Santo, que foi Moisés, aqui no primeiro tópico, o Antigo Testamento. Moisés recebe essa virtude, e por consentimento de Deus, para que ajudasse naquela obra grandiosa ali, permitiu que Moisés colocasse ali a mão sobre os 70 anciões daquele dia, para que eles pudéssemos também receber essa unção do Espírito Santo, para que ajudasse Moisés ali. Então nós temos aqui, irmãos, no Antigo Testamento, que era, vamos colocar aqui, irmãos, a dispensação, vamos pôr aqui, dispensação de Deus, vamos pôr aqui, de Deus. Ali o povo tratava diretamente com a lei, o povo tratava diretamente, quando Deus disse ali para Moisés, para o povo, dizendo aos profetas,
me revela em sonho, em visões, mas Moisés eu falo cara a cara. Então, meus irmãos, nessa dispensação de Deus que nós vemos aqui, o movimento, o agir do Espírito Santo era esporádico. Então era para pessoas específicas, não era para todo o povo, mas pessoas específicas, como reis, sacerdotes e outras pessoas escolhidas por Deus para que daquele momento, daquela obra. Então, meus irmãos, nós vemos aqui no Velho Testamento, na dispensação de Deus, certo, meus irmãos? E vemos agora no Novo Testamento. No Novo Testamento. Nós vemos o que aqui no Novo Testamento? Nós vemos os dons que estão disponíveis a toda a igreja para o serviço cristão. Meus irmãos, os dons de Deus são derramados, porque Ele levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Os homens receberam esse dom. Ou seja, meus irmãos, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Uma coisa me chama a atenção, irmãos, nesse primeiro tópico, na parte 3, que diz assim, uma dádiva para a igreja. Está aqui, irmão, 3 categorias, que eu marquei aqui em cima também. 3 categorias principais. Dons de serviço, que está em Romanos 12. Dons espirituais, que está em 1 Coríntios 12. E dons ministeriais, que está em Efésios 4, 11 e 12. Que ali os irmãos, nós vamos decorrer e chegar naquele ponto. Então são divididos esses dons nesses 3 pontos. Serviços espirituais e ministeriais. Meus irmãos, nós vemos agora a dispensação da graça de Deus. Estamos na graça. Passamos pela dispensação de Cristo, que é Deus, agora o Filho, que é Cristo. Cristo que ficou os 30 e poucos anos, e o seu ministério durou 3 anos, então estavam na dispensação de Cristo. E agora estamos na dispensação da graça. Dispensação da graça. Meus amados irmãos, é nessa dispensação da graça que o Espírito Santo opera. Na dispensação da lei, que era Deus tratando com o povo, a dispensação de Cristo, que era Jesus no meio do povo, Filho se nos deu, e a graça que veio através de Cristo, que agora é derramado, quando Cristo se foi, assunto ao céu. Ele enviou um outro Consolador para que estejais conosco até a consumação dos séculos. Então estamos nessa dispensação, e esses dons são ministrados, são derramados para a igreja, para todos aqueles que querem fazer parte do serviço cristão. Amém, meus irmãos? Vamos mais para frente aqui. O tópico 2, meus irmãos, que eu quero chegar nesse tópico 2, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, como diz que é os dons de serviço, Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, relembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como o membro do corpo humano depende de outros para exercer a sua função. Na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele se detém na igreja aos Coríntios, a primeira palavra que ele diz é essa, irmão: ignorantes. Nós temos 2 extremos, irmãos, acerca dos dons. Quais são esses 2 extremos, irmãos? Quando ele chega, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Quando ele chega em Coríntios, ele vê uma igreja ignorante acerca do dom. Nós temos 2 extremos na igreja. O Paulo achou que ali a autossuficiência
e a cessação. O que é autossuficiência, meus irmãos? Estava lá os 9 dons. Estava ali Deus abençoando aquela igreja. Mas a autossuficiência, eles achavam que um era melhor do que o outro e que o dom espiritual levava eles a uma posição maior do que o seu irmão. Então, meus irmãos, o que os líderes, o líder dessa igreja de Coríntios fez? Começou a proibir as línguas. Porque se isso era um motivo de toda aquela confusão na igreja, então vamos proibir. E o que Paulo dá o exemplo aos líderes? Não proibais falar línguas. Não proibais. Porque o que precisa nas línguas é saber. É saber sobre isso. Então, irmãos, quando Paulo chega, ele já chama os irmãos a essa atenção de não ser ignorante à administração dos dons. A igreja de Corinto, ela não tinha uma boa administração, ela não tinha um conhecimento de como lidar com esses dons. E Paulo, ele chega no profundo dizendo, irmãos, que eles precisavam conhecer. Então tinha um autossuficiente. Eu tenho dom, tenho os 9 dons, que eu profetizo, que eu prego, que eu faço isso. E eles se julgavam em si mesmo, autossuficiente. Nós somos fogo. Nós somos pessoas quentes diante de Deus. Nós somos pessoas que somos labaredas diante de Deus. Então eles eram autossuficientes. E os outros irmãos que não tinham nenhum dom ou que não se interessavam por nenhum dom, era menor do que eles. Então nessa confusão, os líderes proíbem a língua. Paulo diz que não era para proibir. E tinha os cessacionistas, ou seja, aquelas pessoas que acham que não precisa ter dom. São cessacionistas. Então ele tinha esses 2 grupos. Os que achavam que não deveria ter dom e os que tinham dom e se achava suficiente. Porque ele tinha um dom e o outro não tinha, ou tinha um dom menor. E Paulo, irmãos, ele chega na introdução da sua palavra diante da igreja dos Coríntios, já dizendo, meus amados irmãos, está aqui no capítulo 4, porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, somos membros uns dos outros. Olha, ele continua. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está aqui, meus irmãos. Ou o que exorta, aquele que anima. Exortar, irmãos, não é chamar a atenção de alguém só. Exaltar é animar a pessoa, é chamar a atenção dela para o ânimo, para o duplo ânimo. É animosamente. Está aqui, se é profecia, se é ministério, se é ensinar, o que exorta, use desse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Olha só, meus irmãos. Então, passou esses dois extremos dentro da igreja. Paulo, ele adverte a igreja que somos membros de um só corpo. Meus irmãos, cada um é chamado para fazer aquilo que Deus te determinou a fazer. E deu dons para um de uma maneira e outros de outra. Mas a multiforme graça de Deus, é ela que faz todo esse corpo, um movimento, um organismo vivo. E cada um fazendo aquilo que Deus determinou na sua vida. Então ninguém se acha melhor do que alguém, porque Deus, tudo isso é dado pela graça do Senhor. Graça. Pela graça. Não é por mérito, não é por aquilo que você faz, mas é porque Deus deu pela sua grande graça. Então, irmãos, essa abordagem de Paulo dizendo que somos parte de um só corpo e que um corpo tem vários membros e cada membro faz o seu serviço. A mão faz o seu serviço e ele ainda chama atenção dizendo, pode a mão dizer que não precise do pé? Então, meus irmãos, é isso que Paulo vem falando nesse segundo tópico dessa lição. Para chamar a atenção dos irmãos, que devemos o quê, irmãos? Saber usar
os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço de uma maneira bíblica. Então, meus irmãos, continuando, na parte 2, nós vemos aqui a exortação, conhecimento dos dons espirituais, e vamos descendo aqui no tópico 2, é uma parte que diz assim: era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria, muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistério. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada, meus irmãos. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nesta esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Está vendo, meus irmãos, como Paulo exorta a igreja a ter o conhecimento dos dons e como usá-los, né? Não adianta você ter uma arma muito poderosa e não saber usar. Então, meus irmãos, talvez você possa usar de maneira errada. Temos que ter o conhecimento de Deus para que possamos utilizar esses dons em benefício da igreja, para exortação, para consolação, para edificação de toda a igreja. Amém, irmãos? Mais uma parte, que é a parte 3 do tópico 2, irmãos, diz assim: acerca dos dons ministeriais, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O propósito de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, em segundo, promover o crescimento da igreja local, e terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Cristo. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. Os irmãos entenderam que esse tópico 2, ele tratou desses extremos. Nós vamos entrar no tópico 3. Veja bem, meus irmãos, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Eu quero ler também essa primeira parte para que os irmãos entendam, meus irmãos. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, irmãos, são aqueles que acreditam que os dons espirituais acabou com a morte dos apóstolos. Os apóstolos morreram, cessou os dons espirituais. Então eles acreditavam nisso. Por isso deu aquela controvérsia dentro da igreja de Corinto também. Que uma parte não acreditava, outra parte extrapolava com a sua autossuficiência. Nós somos crentes, cheios de dom, fulano é frio, e tinha todo esse contexto dentro da igreja de Corinto. E Paulo vem entrando ali, ensinando tanto o líder como lidar com essa situação, e também aos irmãos como encarar e como usar esses dons para que haja unidade, irmãos. Em todos os textos que Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala de unidade, não de separação. Então, se está havendo uma separação, alguma coisa está errada, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, amém? Então, o segundo tópico diz assim: um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século e que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Está aqui. O nosso irmão, o escritor aqui, o comentarista, ele coloca: lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de se tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros.
precisamos resgatar a noção do serviço de Jesus, ensinou-nos o Evangelho, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a Igreja de Cristo. Os irmãos estão entendendo esta abordagem do escritor e tanto também de Paulo acerca dos dons espirituais, meus irmãos? Então, sensacionista, vamos parar nesse sensacionista. O primeiro tópico que eu quero que os irmãos vejam, o terceiro tópico, a administração dos dons. Eles não tinham administração, a igreja de Corinto. Aqui, a administração dos dons, não tinham. A cessação dos dons. Eu quero que os irmãos leiam em Atos 2:39, eu vou ler aqui também, irmãos, e que os irmãos possam ler daí, Atos 2:39, para a gente ter uma noção. Os dons cessaram com a morte dos apóstolos? Os dons cessaram no primeiro século da igreja? Então nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina, irmãos, acerca disso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 39. Vamos ver o que diz aí, irmãos. Os irmãos podem ler aí, também. No 39 diz assim, meus irmãos: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa é a palavra de Pedro. Pedro, quando estava ensinando ali no Pentecoste, ele falou: esta promessa do derramamento do Espírito Santo é para vós que está nos ouvindo e para tantos que estão de longe, irmãos. Então essa palavra é para vós e vossos filhos e todos os que estão de longe. Ou seja, não era só para eles, era para os filhos dos filhos e aqueles que estão de longe. E tantos quantos Deus nosso Senhor o chamar. Então, irmãos, esse é o primeiro versículo que os irmãos vão ler aí. O outro versículo, irmão, está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8 ao 10. Também quero ler com os irmãos. 1 Coríntios 13, um versículo que nos ajuda muito nessa questão dos dons espirituais, quando ensina se cessou ou não cessou. Vamos ver. 1 Coríntios 13, no versículo 8 em diante. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Está aqui, meus irmãos. Agora o 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos, no versículo 10 ele fala muito bem. Primeiro ele fala de cessação dos dons. Só que essa cessação que os versículos anteriores estão falando, está falando que eles vai vir até, está aqui, no verso 10. Há, por exemplo, tanta espécie de versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que ele está querendo dizer, irmãos? Toda a cessação de profecia, de língua, de ciência vai desaparecer, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, ou parte, nós conhecemos parte de tudo, nós conhecemos a parte de tudo. Aí ele diz aqui no 10, quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que será aniquilado só vai cessar os dons espirituais na volta de Cristo. Na volta de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Aqui em Coríntios, Paulo fala explicitamente, meus irmãos, que todos esses dons será aniquilado, mas na volta de Cristo. A Bíblia é bem clara, meus irmãos. Então não cessou. Nós não somos cessacionistas. Nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos pela palavra de Deus, que ele faz parte da igreja, ele faz parte da nossa comunidade cristã e da igreja de Deus. Porque Paulo está dizendo aqui que só vai ser aniquilado na volta de Cristo. Amém, meus irmãos?
Então, meus irmãos, cessarão só na volta de Cristo. Mas, meus irmãos, nós temos aqui o ofício de profeta, porque nós vamos falar muito de profecias, nós vamos falar de confirmação da palavra de Deus nas profecias que são faladas, porque pessoas que dizem que marca as catástrofes que irão acontecer no mundo, marca a data, e essas pessoas, irmãos, passam vergonha porque não conhecem a palavra de Deus, ou se não conhece, finge não conhecer. Então, meus irmãos, não dá para você olhar para o profeta que está fazendo a profecia, porque o profeta de ofício, nós estamos falando de confirmação bíblica daquilo que o profeta fala, que a Bíblia diz que um profeta fala e os outros julguem. O ofício de profeta, meus irmãos, que era na época do Novo Testamento, reis, sacerdotes e profeta, era um ofício de trabalho ministerial, de um trabalho que era feito em todas as cortes do reinado. Então tinha lá o seu profeta. Cada reinado tinha o seu profeta. Então era o ofício de profeta, ao qual Jesus disse que esse ofício termina com João Batista. Esse ofício termina com João Batista, quando ele diz um homem nascido de mulher. Esse seria o último profeta, João Batista. Mas, irmão, nós temos um profeta dos dons espirituais. Todo aquele que recebe o dom espiritual, ele também é profeta. Então, meus irmãos, qual é a questão que envolve toda a nossa época acerca de crer ou não crer no profeta? Nos profetas das catástrofes, nos profetas oportunistas, profetas que aproveitam a situação para fazer profecias. Mas é muito fácil fazer uma profecia das manifestações que está acontecendo no nosso meio. Mas, meus irmãos, o que nós não devemos deixar é o cumprimento bíblico que foi fechado toda a revelação no cumprimento da palavra de Deus. E nós vamos observar a palavra de Deus como observaram a Paulo ali em Bereia. Os bereanos observavam a Paulo, que ele falava com a Bíblia na mão, conferindo o que Paulo falava era verdade. Então, meus irmãos, vamos fechar aqui em Hebreus capítulo 1, para que nós tenhamos uma compreensão melhor, meus irmãos. Capítulo 1, verso 1 de Hebreus. Vamos ver o que diz, irmãos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós nos falou nesses últimos dias pelo o Filho de Deus. Então, irmão, toda a profecia foi falada pelo Filho de Deus. Que bênção, meus irmãos! A igreja adornada com os dons espirituais. A igreja abençoada por Cristo. Aquele que saiba usar, quando Paulo diz, irmãos, que as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. A igreja que usa os dons de Deus com ordem e decência, ela é uma igreja abençoada. Ela é uma igreja que ela cumpre o mando de Cristo, o mando de Deus. E ela dá muito valor aos dons espirituais que é lançado sobre a igreja. Mateus 7:22 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo, meus irmãos? Deus é maravilhoso com a tua igreja. Devemos usar os dons de Deus, devemos ter os dons de Deus, mas devemos usá-los segundo a Escritura que nos ensina, irmãos, para não cairmos nessa condenação. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.